Durante a sabatina do ministro Mauro Campbell Marques na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Flávio Bolsonaro chamou a atenção para a invasão de atribuições que vem sendo feita pelo Judiciário, que se sobrepõe aos outros poderes, e fez um apelo por uma volta à normalidade. O senador iniciou observando que em uma sabatina conjunta para cargos jurídicos havia muitas perguntas de natureza política. Ele observou que as perguntas políticas parecem sempre convidar o magistrado a se posicionar numa espécie de recurso com efeito suspensivo após a aprovação em 2 turnos de uma matéria no Congresso Nacional, uma matéria afeta ao Poder Legislativo, cobrando do magistrado que se posicione mais uma vez sobre algo que não é de sua competência. Ao dirigir-se ao ministro Mauro Campbell Marques, que assumirá a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o senador destacou uma frase dita pelo ministro: "Juiz não deve ser protagonista de crise. O papel do juiz é apaziguar." O senador lembrou: "Num passado muito próximo, não foi o que aconteceu no nosso país. Em nome de defender a democracia, cometeram-se diversos ataques aos pilares da democracia. Relativizou-se a censura. No meu ponto de vista, desequilibrou-se a concorrência no processo eleitoral. Deram-se punições a pessoas que quebraram vidraças maiores do que punições dadas a sequestradores, assassinos, como se houvesse alguma possibilidade de o que aconteceu no 8 de janeiro aqui ser considerado um atentado à democracia, uma tentativa de tomar o poder. Imaginem, senhores, é um crime impossível ou não? Alguém em sã consciência acredita que algum daqueles que estavam aqui no 8 de janeiro iriam sentar na cadeira de presidente da República, começar a dar ordens e todos nós iríamos seguir, iríamos cumprir? É óbvio que isso se trata de um crime impossível." O senador elogiou a manifestação do ministro, que indicava que não seguiria o mesmo caminho, e lembrou que o CNJ também vem mostrando excessos. Flávio Bolsonaro disse: "O CNJ tem um papel importante nisso, porque nós temos visto, inclusive, se pesar a mão, às vezes não num sentido educativo, num sentido correcional, parece mais num sentido vingativo. E é preciso que uma corte de pessoas experimentadas, um conselho, melhor dizendo, como um Conselho Nacional de Justiça, busque sempre esse equilíbrio para que nós possamos voltar à normalidade, inclusive sendo muito firme quando houver a tentativa de convidar para a seara política um magistrado ou quando um magistrado se aventurar na seara política." O senador explicou: "Alguns magistrados viraram comentaristas de decisões políticas ou comentaristas de processos, sobre os quais eles deveriam comentar apenas dentro dos autos, em clara e evidente situação de enquadramento, de ferimento a questões que estão na própria LOMAN, que impedem o magistrado de dar opinião sobre um monte de coisas. Isso tudo causa uma instabilidade, inevitavelmente. Então, quando um magistrado vem para se posicionar politicamente sobre alguma coisa, a própria população se acha no direito de questionar esse magistrado politicamente. E em vez de se fazer uma autorreflexão, em que o magistrado fizesse o mea-culpa e dissesse: "Olha, eu não deveria ter falado, não vou me pronunciar sobre esse assunto, não é da minha competência", não. Virou uma coisa rotineira. E, quando é agredido, injustamente ou justamente, eu discordo sempre da agressão que é feita à pessoa de um magistrado ou de um parlamentar, aí a culpa é daquele que está atacando, sem que haja esse mea-culpa de que o magistrado pode ter dado margem para que uma situação desconfortável acontecesse. E a consequência qual é? Vamos endurecer a lei, vamos censurar, vamos excluir perfis, vamos prender." Flávio Bolsonaro concluiu elogiando o posicionamento declarado pelo ministro Mauro Campbell Marques, dizendo: "Fiquei satisfeito com o posicionamento de Vossa Excelência quando indagado, quando chamado a se pronunciar sobre questões políticas, e muito sabiamente Vossa Excelência foi na linha
de que vai seguir o que está na legislação, vai seguir o que está na Constituição e vai se ater ao papel do CNJ, que é exatamente uma delas, a questão correcional quando houver excesso por parte de algum magistrado. O senador acrescentou: é sempre um recado importante, não só aqui neste Senado, não só aqui nesta comissão, mas para toda a sociedade, quando entende que há pessoas indo para postos estratégicos no nosso país, com esse pensamento de apaziguar, de olhar para frente e tomar decisões que não sejam com o fígado ou que não transpareçam muito mais uma vingança do que o cumprimento de sua obrigação jurisdicional. O ministro Mauro Campbell Marques substituirá o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi responsável pelo afastamento de juízes e desembargadores que atuaram na Operação Lava Jato, assim como pela aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo, em função de seus posicionamentos políticos. O ministro Mauro Campbell Marques também sucedeu o ministro Luiz Felipe Salomão na Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral. Pouco antes de sua saída do TSE, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores para impedir suas atividades, em decisão considerada inédita até pelo próprio tribunal. A decisão foi mantida durante todo o mandato de Mauro Campbell Marques, privando famílias e empresas da totalidade de sua renda. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou pelo código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, presidente Davi. Também faço aqui questão de registrar meus parabéns ao meu amigo Davi, ao meu amigo Irã. Que Deus continue dando a vocês muita sabedoria, saúde, para estarmos muito tempo juntos aqui trabalhando pelo nosso país. Presidente, eu ia fazer uma fala breve, mas é impressionante, ministro Antônio Fabrício, ministro Mauro Campbell, como invariavelmente a política convida a magistratura para a sua seara, né? E qualquer um que vem aqui preparado para ouvir um candidato a trabalhar na seara trabalhista ou na correcional, são perfis diferentes, perguntas diferentes, temas diferentes, mas em função disso, senador Marcos Rogério, dessa politização permanente,
e de extremos na política, acaba que as perguntas ficam sendo a mesma seara para os dois. Era para ser uma sabatina mais técnica, mas acaba virando uma sabatina bastante política. E eu quero já inicialmente parabenizar o ministro, chamo de ministro porque acredito na sua, por aclamação, na sua aprovação aqui nessa comissão e logo na sequência no plenário, o ministro Antônio Fabrício, ao se posicionar sobre perguntas aqui que parecem sempre convidar o magistrado a se posicionar numa espécie de recurso com efeito suspensivo após a aprovação em 2 turnos de uma matéria no Congresso Nacional, uma matéria afeta ao Poder Legislativo, cobrando do magistrado que se posicione mais uma vez sobre algo que não é de sua competência. Portanto, Vossa Excelência foi muito bem, ministro Antônio Fabrício, ao dizer que, olha, eu vou cumprir o que está na Constituição, vou cumprir o que está na lei. Portanto, se pejotização é um assunto já consagrado na legislação, na reforma trabalhista, inclusive, salvo engano, no tema 725, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata exatamente da possibilidade da constitucionalidade de pejotização, de terceirização de mão de obra, ainda que para uma atividade de fim de determinada empresa. Óbvio que o caso concreto tem que dizer se há aderência ou não a esse tema, que às vezes também há o subterfúgio da empresa de dizer que tem aderência, mas não tem. Trata-se apenas realmente de causa trabalhista, não trata de pejotização ou de uberização. Então, eu fico muito tranquilo com a posição de Vossa Excelência, estritamente de seguir o que já está consagrado no Supremo Tribunal Federal, consagrado na legislação, que é a competência nossa, parlamentar, definir o que pode, o que não pode, se muda ou se não muda. O judiciário, sempre que provocado, obviamente, quando houver lacuna ou dúvida, vai se posicionar, mas nunca legislar. Então, Vossa Excelência pode ser a favor ou contra a pejotização, mas no papel de magistrado, a sua obrigação constitucional é seguir o que está na legislação ou no nosso ou consagrado na jurisprudência da nossa Magna Corte. Então, parabéns pelo posicionamento de Vossa Excelência. Assim como Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell, quando instado aqui a se pronunciar sobre questões que o parlamento acabou de decidir, sobre saidinhas de presos, por exemplo, ou sobre aborto, e Vossa Excelência usa uma expressão aqui que eu, inclusive, anotei para não correr risco de falar diferente e que também parabenizo Vossa Excelência. O senhor disse, juiz não deve ser protagonista de crise. O papel do juiz é apaziguar. E eu fico muito satisfeito também com a sua resposta, porque, invariavelmente, num passado muito próximo, não foi o que aconteceu no nosso país, né? Em nome de defender a democracia, senador Amin, cometeu-se diversos ataques aos pilares da democracia, relativizou-se a censura, no meu ponto de vista, desequilibrou-se a concorrência no processo eleitoral, deu-se punições a pessoas que quebraram vidraças maiores do que punições dadas a sequestradores, como se houvesse alguma possibilidade do que aconteceu no Rio de Janeiro aqui ser considerado um atentado à democracia, uma tentativa de tomar o poder. Imagine, senhores, se é um crime impossível ou não. Alguém acredita em sã consciência que algum daqueles que estavam aqui no Rio de Janeiro iam sentar na cadeira de presidente da República, começar a dar ordens e todos nós íamos seguir, íamos cumprir? É óbvio que isso se trata de um crime impossível. E mais uma vez, ministro Mauro Campbell, eu fico muito tranquilo com o posicionamento de Vossa Excelência ao ir nessa linha, porque é o que o país precisa. E o CNJ tem um papel importante nisso, porque nós temos visto, inclusive, se pesar a mão, às vezes não é num sentido educativo, num sentido correcional, parece mais num sentido vingativo. E é preciso que uma corte de pessoas experimentadas, um conselho, melhor dizendo, como o Conselho Nacional de Justiça, busque sempre esse equilíbrio para que nós possamos voltar à normalidade. Inclusive sendo muito firme quando houver a tentativa de convidar para a seara política um magistrado, ou quando um magistrado se aventurar na seara política. Porque quando vem para o campo político, você está autorizado a tratar em termos políticos.
Portanto, Vossa Excelência também foi muito bem na resposta ao dizer sobre o posicionamento do magistrado, que seja em rede social, que seja em entrevistas, que virou uma coisa corriqueira. Eu acho que é algo que o CNJ também deveria dar uma atenção especial e regulamentar de alguma forma um limite para isso, porque alguns magistrados viraram comentaristas de decisões políticas ou comentaristas de processos aos quais eles deveriam comentar apenas dentro dos autos, em evidente situação de enquadramento, né, de ferimento a questões que estão na própria LOMAN, que impedem o magistrado de dar opinião sobre um monte de coisa. Isso tudo causa uma instabilidade, inevitavelmente. Então, quando um magistrado vem para se posicionar politicamente sobre alguma coisa, a própria população se acha no direito de questionar esse magistrado politicamente. E ao invés de se fazer uma autorreflexão, onde o magistrado fizesse o meia-culpa e dissesse: olha, eu não deveria ter falado, não vou me pronunciar sobre esse assunto, não é da minha competência. Não, virou uma coisa rotineira. E aí, quando é agredido, injustamente ou justamente, e eu discordo sempre da agressão que é feita à pessoa, do magistrado ou de um parlamentar, aí a culpa é daquele que está atacando, sem que haja essa meia-culpa de que o magistrado pode ter dado margem para que uma situação desconfortável acontecesse. E a consequência qual é, senador Marcos Rogério? Vamos endurecer a lei, vamos censurar, vamos excluir perfis, vamos prender. Então, ministro Mauro Campbell, eu mais uma vez reitero que fiquei satisfeito com o posicionamento de Vossa Excelência quando indagado, quando chamado a se pronunciar sobre questões políticas, e muito sabiamente Vossa Excelência foi na linha de que vai seguir o que está na legislação, vai seguir o que está na Constituição e vai se ater ao papel do CNJ, que é exatamente a questão, uma delas a questão correcional, quando houver acesso por parte de algum magistrado. Então, presidente, eu não tenho perguntas, eu queria só se os ministros ficassem à vontade para comentar algo que eu falei, que eu acho que vale a pena, porque é sempre um recado importante, não só aqui nesse Senado, não só nessa comissão, mas para toda a sociedade. Quando entende que há pessoas indo para postos estratégicos do nosso país com esse pensamento de apaziguar, de olhar para frente, né, e tomar decisões que não sejam com o fígado ou que não transpareçam muito mais uma vingança do que o cumprimento da sua obrigação jurisdicional. Obrigado. Próximo senador inscrito, senador Dr. Irã Gonçalves.